Bom dia a todos. Bom, aquele dia eu deixei aquele vídeo e disse que eu ia começar cada dia a contar um pouco, né, de como tudo começou, quando eu suspeitei, né. Suspeitei assim, na verdade que meu esposo já viu que estava num quadro bem difícil, né. Aí ele marcou para mim a psiquiatra, né. Na verdade ele marcou escondido, não falou nada, porque se falasse eu não ia na época, né. Eu não Na verdade, na época eu pensava assim: "Eu sou ignorante, eu sou muito nervosa, na verdade as pessoas não gostam de mim". Tudo isso eu pensava, que eu não era uma pessoa sociável, né, com todo mundo. E aquilo eu fui guardando para mim, né, ficando para mim aquilo tudo. Só que foi por muito tempo. E assim, para entender o que foi que aconteceu, foi uma situação muito difícil que nós passamos, uma coisa que nos tirou o chão, né, na época a gente sofreu muito, muito mesmo. E aí desencadeou, né, eu acredito que cada um de nós temos sim um lado, vamos dizer, depressivo, né. Porém uns tira de letra e outros já não consegue, né. Eu acho que foi meu caso, porque foi uma coisa muito, muito, muito triste. E foi onde eu fui me guardando, ficava dentro do quarto, eu não tinha mais vontade de trabalhar. Na época meu bebê, ele tinha, salvo engano, 2 aninhos, 2 anos e pouco, salvo engano. E eu não tinha ânimo, eu deitava deitava na cama e não, bom gente, na verdade a data eu não estou lembrada se ele tinha essa idade ou se ele tinha mais. Não vou dizer data exata para não ficar uma coisa, mas assim, tem coisa que foge da mente da gente, né. Mas foi uma fase muito difícil. Eu lembro que meu esposo saía para trabalhar e eu ficava deitada, literalmente deitada. Quando eu me levantava, às vezes que me dava aquela vontade de ir ao banheiro, e eu levantava, era como se eu levantasse, mas o meu corpo ainda estava na cama, entende? Fica aquela marca na cama. Não sei se vocês já perceberam isso, quando alguém fica muito tempo deitado num colchão e acaba deixando, né, o sinal do corpo. Então ali ele saía de manhã, minha filha ia para a escola, o neném ficava. Ele subia na cama, ali ele ficava comigo, entendeu? Eu colocava os brinquedinhos dele, ele ficava por ali. E eu dormia, eu não estava ainda em tratamento, não estava tomando remédio, nada. Eu tinha muito sono, muito sono, 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 eu só queria dormir, dormir bastante. Sentia muito desânimo, não tinha ânimo de fazer nada, 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 nada em casa. Eu sempre fui muito cuidadosa, eu sempre gostei de cuidar de casa, eu sou daquela que eu gosto de limpar a casa, organizar, lavar vasilha, amo passar roupa, coisa que a maioria das mulheres não gostam, né, e eu amo passar roupa, amo, amo ver minha família toda passadinha. Então assim, literalmente eu sou aquela dona de casa, né, eu era, né. E depois desse diagnóstico, eu fui assim, meu esposo na verdade foi analisando, ele foi vendo que não estava certo aquilo, né. Saía para chamava para sair, eu falava: "Não vou". "Não amor, vamos na família, vamos em algum amigo, vamos passear". Eu falava: "Não vou". Não tinha vontade gente, eu amava sair, eu amava ir para beira do rio, amava pescar, ir para as casas dos parentes, conversar, sorrir, sabe. Eu sempre fui assim, né, brincalhona, mesmo às vezes triste, mas eu conseguia brincar, conseguia sorrir. E dessa época começou a eu não ter, vontade para nada, nada mesmo. E foi se complicando o quadro, né, até que um dia ele, resumindo, para não ficar tão grande,
Ele pegou e fez, né, marcou minha consulta, chegou em casa e falou assim: "Hoje nós vamos no médico". Porque já estava há tempos eu daquela forma, entendeu? Cabelo capaz que eu queria pentear, queria tomar banho, nem pensar. Até meu filho pequeno me ajudou a tomar banho. Quantas vezes ele chegou e me pôs no banheiro, meu esposo me pôs no banheiro e me ajudou a tomar banho. Minha filha, porque você não tem vontade de se cuidar. Morre-se toda a vaidade, morre-se toda a vontade mesmo de tudo. Minha casa não ficou abandonada porque eles faziam, né? Mas, enfim, ele marcou a consulta. No dia eu fiquei muito nervosa, falei que eu não ia. E aí eu resolvi, né, vi que não tinha como eu ia mesmo, porque ele estava determinado a me levar. Ele não pediu a minha opinião se eu queria ir. Ele disse: "Você vai". Impôs, né? E eu fui. Na verdade, eu achei que eu ia chegar na psiquiatra, ela ia me amarrar numa camisa de força, né? Ia, sei lá, eu tinha essa ideia de psiquiatra. Gente, não é nada disso. Minha doutora era a doutora Luciana Stout, amor de pessoa. Ela me atendeu assim, me abraçou e me atendeu com o maior carinho, com o maior cuidado. Fizemos várias experiências de remédio, porque quando um não dá, quando em mim foi assim, uns davam alergia, outros tiravam apetite, outros me deixavam mais nervosa ainda, outros me deixavam elétrica, outros me deixavam sonolenta, que eu não conseguia, gente, fazer nada. Foi muito difícil esse período dos remédios, muito difícil mesmo, porque é uma experiência, né? E cada mês que eu ia, porque quando você começa o tratamento, você tem que ir todo mês. Cada mês que eu ia, eu tinha esperança de que isso melhoraria, né? Ou que eu ia parar de tomar algum remédio, não. Estava tão avançado que ele só subia os remédios, só aumentava o remédio. Teve uma época que eu somei os papeizinhos e eu fiquei muito triste. Meu esposo nunca, gente, pode acreditar, eu nunca vi ele queixar: "Olha, estamos gastando com remédio, olha, não aguento mais, isso e aquilo", não. Eu que me preocupava. Quando eu via e ele não me mostrava, ele chegava com os tiques porque o povo põe na sacola e ficava por ali, eu que organizava, depois que fui melhorando, lógico, né, que depois dos remédios eu fui tendo mais ânimo. Tinha um que me rebatia, me dava sono para relaxar, né, e aí de manhã eu tomava outro que me rebatia, eu erguia, aí me dava vontade de fazer alguma coisa. Tinha dia que eu ficava até elétrica demais, sabe. Aí ele guardava os ticket, e um dia eu peguei o ticket e fui somar. E foi uma tristeza muito grande, gente, porque no dia que eu somei, estava dando 1.500 e um pouquinho em valor. Isso só a parte, né, de depressão, ansiedade, fibromialgia, síndrome do pânico, diabetes, insulina Lantus, que eu tomo aquela por 24 horas, né? Tomo o da pressão alta. Então, assim, nessa época eu estava tomando todos, né? E foi só aumentando, gente, aumentando. Eu fui ficando muito, sei lá, abatida com aquilo, de imaginar, né? Que eu, até os meus 30 anos, eu era uma mulher que o problema que eu tinha, né, antes mesmo de qualquer coisa, era só às vezes uma leve dor de cabeça, só isso. Nunca tive problema nenhum antes. Mas enfim, eu comecei a entender que a gente tem que aceitar. O primeiro passo da depressão é você aceitar que você tem esse problema. Quando você aceita, aí você começa a querer sair daquilo, entendeu? E é um passo assim, você vive um dia, aí outro dia você vive outro dia e assim vai por diante. Não adianta a gente querer achar que vai fazer isso da noite para o dia, não vai, entendeu? Mas é assim, gente, tá? Esse é o primeiro, vamos dizer, o nosso primeiro vídeo, né? E eu vou estar falando da depressão,
falando da fibromialgia, falando da diabetes, né. E é isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.